Bom, pessoal, mais uma videoaula, certo? Determina a intensidade e os ângulos diretores coordenados da força resultante. Ou seja, ele quer saber essa minha força resultante, né? Eu tenho duas forças aqui, uma de 75 libras, uma de 55 libras, certo? Então, vamos montar os vetores cartesianos das duas. Eu vou chamar essa aqui de F1, certo? Então, F1 vai ser igual... Eu vou ter 75, né? E agora vamos fazer a multiplicação. Então aqui, pessoal, se a gente observar, essa minha força, ela só está no eixo Y e Z, que está entre X, Y e Z, certo? Então, com relação a Y, eu vou ter 24 sobre 25, certo? Porém, é menos porque é o eixo negativo de Y. Então, vou ter menos 24 sobre 25 vezes quem? J, né? Que é o meu vetor unitário com relação a Y, certo? E com relação a Z, né? Eu estou no eixo positivo, então mais 7 sobre 25. Vezes quem? K, não é isso? Então, lembrando lá da minha tabelinha que a gente tinha feito, né? Alfa, beta e gama, né? Então, alfa está para x, beta está para y e gama está para z, né? I, j e k, certo? Então, sabendo isso aqui, pessoal, a gente nunca vai se confundir, certo? I é zero porque eu não tenho eixo x, né? Eu só tenho uma força bidimensional. Já F2, pessoal, vai ser um pouquinho mais complicado. Eu vou ter 55, né, que é a minha intensidade da força, certo? Então, agora vamos com relação a x, certo? Ou seja, I. Então, eu vou ter, pessoal, eu tenho aqui essa minha força F2, né? Como a gente pode ver, ela está apontando aqui para baixo, né? Isso aqui está servindo como apoio para visualização, né? Como a gente pode ver, essa minha diagonal aqui faz um ângulo de 60 graus com o meu eixo X e a minha força F2 faz um ângulo aqui de 30 graus com ela, né? Ela está abaixo dessa aqui, concorda? Então, para fazer esse cálculo, pessoal, a gente vai ter que fazer cosseno de 30 graus vezes o cosseno de 60 graus, certo? Ou seja, cosseno de 30 graus vezes cosseno de 60 graus vezes quem? I, não é? Que é o meu vetor, né, com relação a x. E também, né, está no eixo positivo. Mas, porque com relação a y também está no eixo positivo, né? Só ia ser negativo se a força estivesse desse lado de cá. Então, y também é mais. Sendo que, pessoal, para y, né, concorda que eu vou ter o cosseno de 30, né? Isso aqui não vai mudar. Cosseno de 30 graus. Sendo que no lugar de ter cosseno de 60, eu vou ter o seno de 60, porque é o ângulo que está oposto, né? Igual a gente tinha aprendido lá nas primeiras videoaulas, né, de decomposição de força. Então, aqui eu utilizei o cosseno, né, porque está adjacente, e o y é como se tivesse oposto, né? Então, vai ser seno de 60 graus, né, vezes j, que é o meu vetor com relação a y, certo? E para finalizar, né, com relação a z. Então, com relação a z, pessoal, se a gente observar, está no eixo negativo de z, certo? Para estar no eixo positivo de z, ela teria que estar apontando aqui para cima, né? Como se estivesse saindo aqui, ó, do papel. Então, nesse caso, como ela está apontando aqui para baixo, é como se ela estivesse no eixo negativo de z, ou seja, menos, certo? No lugar de ter o cosseno, pessoal, concorda que vai ser o seno, porque é o ângulo que está, né, aqui, e eu vou ter o oposto.
Então, se aqui a gente utilizou cosseno e cosseno, certo? Para Z, que está nessa parte aqui, ó, é como se a gente fosse utilizar o seno. Então, seno de 30 graus, né? Vezes quem? K, que é o meu vetor, né? Unitário com relação a Z. Então, lembrando, né, pessoal, isso aqui é libras, né? Aqui também é libras, né? Então, pessoal, é meio complicado de ver, de enxergar aqui a imagem, né? Mas a ideia é essa, certo? Então, ele deu esse sisteminha aqui, né? E ele disse que esse meu ângulo aqui é 30 graus, aqui é de 60. Quando ele der essa situação aqui, pessoal, a gente vai fazer essa aqui. Ou seja, cosseno de 30 vezes o cosseno de 60. Com relação a y, eu vou ter cosseno de 30, que não mudou nada, né? Porque essa parte aqui é a do meio, a central. E seno de 60, por quê? Está oposto. E com relação a z, eu vou estar no eixo negativo, né? Então, como eu quero com relação a z, eu tenho 30 graus, vai ser o oposto também. É como se esse eixo se deslocasse para cá, né? Isso, ou seja, eu tenho o oposto. Então, seno, né, de 30 graus vezes k. Então, descobri aqui, pessoal, minhas duas forças, né, na forma cartesiana. A gente só precisa calcular, né? Então, F1, fazendo aqui, ó, 24 dividido por 25 vezes 75 na calculadora, vai dar menos 72J, certo? E aqui, né, 7 dividido por 25 vezes 75, mais 21K. Então, aqui está a minha força na forma cartesiana, certo? E F2, fazendo aí na calculadora, pessoal, cosseno de 30 vezes cosseno de 60 vezes 55, né? Eu vou ter 23,82 i mais cosseno de 30 vezes seno de 60 vezes 55, 41,25, certo? J menos o seno de 30 vezes 55, que vai dar, né, a metade, no caso, porque o seno de 30 é 0,5, 27,5, e 0,5 no caso, né? K. Então, tá aqui as minhas duas forças na forma cartesiana, certo? Então, pessoal, feito isso, né, a gente vai calcular a minha força resultante. Mas quem é a força resultante, pessoal? Força resultante é F1 mais F2, concorda? Então, a gente vai simplesmente fazer a soma de vetores. Por quê, pessoal? Eu vou ter F1 mais F2. Então, vamos lá. Somando 23,82 com 0, né? Porque F1 não tem referência x. Então, eu vou ficar com 23,82i, certo? J agora, menos 72 mais 41,25. Vai me restar menos 30,75J. Então, pessoal, é uma soma de vetores simples, certo? Não tem mistério. E aqui, ó, 21 menos 27,5. Então, eu vou ter menos 6,5K, certo? Então, esse aqui, né, é o vetor cartesiano da minha força resultante, certo? Então, para a gente descobrir a intensidade dessa minha força resultante, é só a gente tirar um módulo disso, certo? Então, eu vou ter 23,82 ao quadrado mais menos 30,75 ao quadrado, né? Mais menos 6,5 ao quadrado. Então, fazendo aí na calculadora, pessoal, minha força resultante vai ser igual a 39, certo? 0,4 libras,
certo? Então, essa aqui é a minha força resultante, certo? E, feito isso, pessoal, ele pediu na questão, né, a intensidade e os ângulos diretores, não é isso? Ou seja, ele quer saber os ângulos que minha força resultante faz com x, y e z. Então, isso aqui é fácil, a gente já aprendeu, né? A gente sabe que eu vou ter alfa igual a cosseno menos 1, não é isso? Nesse meu caso aqui, eu vou ter a minha força resultante, o vetor cartesiano da minha força resultante, dividido pelo módulo dela, né? Mas como é com relação a alfa, a gente só utiliza o i, né? Então, com relação a beta, cosseno menos 1, né? E com relação a gama, também cosseno menos 1. Então, aqui eu vou ter cosseno menos 1 de 23,82 dividido por 39,4. Aqui eu vou ter, como é com relação às y, né? Então, menos 30,75 dividido por 39,4, certo? E aqui com relação a z, ou seja, k, né? Utilizando a tabelinha, para a gente não esquecer, certo? Então, vai ser menos 6,5 dividido por 39,4. Então, pessoal, fazendo aqui na calculadora, certo? Então, eu vou ter 23,82 dividido por 39,4, né? Shift cosseno menos 1 igual. Então, alfa é igual a 52,8 graus, né? Beta, menos 30,75 dividido por 39,4, certo? Shift cosseno menos 1, então 141,3 graus, certo? E gama, né? Menos 6,5 dividido por 39,4 igual, né? Shift cosseno menos 1. Então, tá aqui, ó. Gama, né? Vai ser igual a 99,5 graus. Ou seja, pessoal, tá aqui, né? Os meus ângulos diretores em referência a x, y e z, certo? E a minha intensidade da força resultante, né? Que ele pediu na questão. São as minhas duas soluções da primeira questão, certo? Pessoal, estamos encerrando por aqui, certo? Na próxima videoaula, mais exercícios. Até a próxima. Se gostou do vídeo, deixa o like, siga o canal, certo? E obrigado.